Abra comigo, por favor. Estou na NAA. Amém? Quiete seu coração. Descanse. Respire fundo. É um tempo que Deus preparou para eu e você estarmos aqui juntos, para nós adorarmos o nosso Deus. Então faça isso de todo o teu coração. Você já veio, você está aqui. Faça isso com intensidade. Entregue o seu culto ao Senhor nessa noite. Derrame o seu louvor, a sua adoração. Que o Senhor receba dos teus lábios um louvor que rasgue o céu, e que a gente junto possamos criar um ambiente para que a glória de Deus venha e encha esse lugar. Amém? Amém. Salmo de número 1 diz assim: bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como uma árvore plantada junto a uma corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz será bem. Será bem? Você está aqui, queridos? Amém? Então repita assim comigo, fala: eu sou. Não, fala com fé. Eu sou como uma árvore plantada junto à corrente de águas, e no devido tempo eu dou fruto, e a minha folhagem não murcha, e tudo que eu faço será bem sucedido. E tudo que eu faço será bem sucedido, em nome de Jesus. Amém? Você pode aplaudir o Senhor? Vamos adorar ao Senhor. Deus, nós te louvamos, entregamos esse culto ao Senhor, entregamos, Pai, cada coração, cada família, esse tempo que nós estamos juntos como noiva, esse tempo que nós estamos juntos como igreja, Senhor. Nós queremos que o céu realmente rasgue, se abra, e que o Senhor venha nesse lugar, Pai. Entoamos, engrandecemos, exaltamos ao Senhor. Receba a nossa adoração, receba o nosso culto, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos adorar. Querido, diga assim: nada e nem ninguém irá calar a minha adoração. Aleluias. Que você possa abrir a sua boca, o seu coração, e adorar a Deus com tudo que você tem de melhor nessa noite. Porque nós não nos movemos por circunstância, mas nós nos movemos pela fé que nós temos nesse Deus Todo-Poderoso. E por isso nós estamos aqui para adorá-lo, para exaltá-lo e declarar o quão grande, o quão poderoso, o quão grandioso é Ele. Declara assim: lutamos com armas de fé, e nada irá resistir enquanto adoramos. As tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos.
Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, Teu trono acima está. teu nome imutável é. O inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão estremecer, cadeias irão se romper enquanto adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome imutável é, vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, Teu trono acima está. teu nome imutável é. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és. Como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, grandioso vitorioso és, na tempestade estás. Teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está. Teu nome como um trovão impetuoso, poderoso és, grandioso és, que vem aos céus, nós proclamamos, poderoso és, Grandioso é.
glorioso és, Na tempestade estás, teu nome infalível é. os reinos em vão, teu trono acima está, teu nome imutável é. Seu nome é eterno, Jesus. O seu nome é para sempre. E o seu nome é o nome sobre todo nome. Porque no seu nome há cura, no seu nome há poder, no seu nome há vida, no seu nome há restauração, no seu nome há, Pai. E nós declaramos neste momento que a Yamir Nova Mutum precisa do Senhor. Precisamos da sua presença, ansiamos pela sua presença, clamamos pela sua presença, Pai. Que o nosso eu venha desaparecer e que só fique o Senhor, que só fique o Senhor, porque és mais do que suficiente. Nós precisamos de Ti, Jesus. Clamamos, clamamos, clamamos. Precisamos de Ti, Jesus. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Se adorarmos, Deus se manifestará. Se clamarmos, Deus se manifestará. Se buscarmos, Deus se manifestará. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa se manifestará. Se manifestará. Se você precisa, peça. Yahvé se manifestará. Jireh Se manifestará, Rafa, se manifestará, se manifestará. Ele está nesse lugar. Yahvé se manifestará. Jireh se manifestará. Rafa, Se manifestará, se manifestará. ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado na cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. Ele não é mais um bebê. Manjedoura, Ele não está pendurado na cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado na cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. Ele não é mais um bebê na manjedoura. Ele não está pendurado na cruz. Ele ressuscitou, ele está vivo e com poder e glória voltará. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare, Jesus está voltando. Igreja, se prepare, o rei está voltando. Igreja, se prepare,
está vivo e com poder e glória Ele voltará. Ele voltará para nos buscar, queridos. Por isso não deixe as aflições da vida te pararem. Não deixe nada e nem ninguém parar a sua adoração, querido. Porque assim a Bíblia nos orienta que aqueles que perseverarem até o final, esses irão subir com Jesus para a glória. Esses irão governar com Ele. Por isso não se apegue às circunstâncias. Não se apegue a momentos. A tua vida ela não pode ser definida por um momento só. Ela não deve ser definida por um momento. Porque nós servimos a um Deus que tem todo o poder. Um Deus que criou todas as coisas. Então nós não devemos dizer ao nosso Deus o tamanho do nosso problema, mas dizer para o nosso problema: ó, é melhor você correr, porque o meu Deus é um Deus grande, é um Deus forte, é um Deus poderoso. Não feche a sua boca mediante as circunstâncias, queridos, porque Ele não só nos tira dos momentos difíceis, Ele não só acalma a tempestade, Ele não só abre o mar vermelho, mas Ele também, quando é necessário, Ele nos faz caminhar sobre essas ondas. Então não é pela nossa força, não é pelo nosso braço, não é pela nossa inteligência, mas é porque Ele faz de nós o seu povo, e Ele capacita aqueles a quem Ele chama. Eu e você somos muito mais do que vencedores nele, em nome de Jesus. Embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor, aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, traz estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Oh, Deus poderoso! O inimigo tenta laços e embaraços pra me envergonhar, mas não vai, porque eu não estou sozinho nesta guerra. Estás comigo, o braço forte do Senhor, acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, dá estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto: não temas, sou contigo. Deus já tem o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto.
aquieta o mar, que tira a força do fogo, que faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, das sério faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Eu já tenho um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênçãos. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Ó, o conselho pra você agora, ó. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. Em tempos de guerra, nunca pare de lutar. Não baixe a guarda, nunca pare de lutar. Em tempos de guerra, nunca pare de adorar. Libera a palavra, profetiza sem parar. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem sem demora. O escape e o descanso, a cura, a recompensa vem. Aquele que acalma o vento, aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. É o mesmo Deus que faz muralhas, que assédio faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já tem um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Já tem Um caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto. Haverá nuvens que trazem chuvas de bênção. Ouça a voz, Deus te dá escape e livramento. Aleluia, querido. Esse Deus é bom demais. Mesmo sem a gente merecer, Ele continua cuidando de cada detalhe das nossas vidas, de todos os detalhes e os mínimos detalhes.
Por isso nós o louvamos, nós o adoramos não só por aquilo que Ele faz por nós todos os dias, mas por quem Ele é. E Ele é santo. As muitas gerações rendidas em louvor, cantando ao Cordeiro mau. Os que em ti se foram e os que hão de crer, cantando ao Cordeiro uma canção. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos cantam santo, toda a criação santo, exaltado és santo, santo pra sempre. Perdoado e redimido foi, cante ao Cordeiro uma canção. Aquele que é livre, que leva o seu nome, cante ao Cordeiro uma canção. Somente os livres cantaremos para sempre, amém. E os anjos clamam santo, toda a criação santo, exaltado és santo, santo pra sempre. E o teu povo canta santo, sim ao Rei dos Reis, santo, Desde que serás santo, santo pra sempre. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos. Clamamos seu nome, Jesus. Teu nome é o mais alto, teu nome é o maior, teu nome é sobre todos os tronos e domínios, governos e poderes. Teu nome é sobre todos, e os anjos clamam santo, toda a criação santo,
sempre serás santo. A nossa esperança está em Ti, Jesus. Santo pra sempre. Santo, porque Ele vive, eu posso crer no amanhã, Porque Ele viver. Temor não há, mas eu bem sei, Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Senhor Deus, te agradecemos por esse tempo, Deus, de louvor ao teu nome, Jesus, que é acima de todo nome. Pai, colocamos diante do Senhor esse momento também tão especial, Deus, a nossa adoração com os nossos dízimos e ofertas. Receba, Senhor, é tudo para Ti. Abençoamos cada família também que está conosco, em nome de Jesus. Amém. Fique à vontade para entregar seu dízimo e sua oferta, em nome de Jesus. Mas Eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Viver, posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Quem crê, dá um glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Tempo precioso. Glória a Deus por esses momentos. As crianças que ainda não foram, de 1 a 11 anos, para a gente não estragar o protocolo, né, querido? Às vezes tem alguém nos visitando, fala assim, gente, o que está acontecendo com aqueles meninos ali? Mas tem um culto especial para você, que tem um filho. Crianças, então, de 1 a 11, nós temos um momento especial. Eu quero compartilhar, querido, algo com você nessa noite. Creio que Deus quer falar conosco, Ele sempre quer. Quero que você abra o teu coração, concentre, se foque, deixa Deus falar aquilo que Ele quer falar. Eu creio que
Deus tem nos preparado, nos ensinado para um tempo que nós estamos caminhando como igreja do Senhor Jesus. E não vai ser diferente essa noite aquilo que Deus quer ministrar. Eu creio que nós vamos sair daqui cheios da palavra do Senhor. Amém? Abra comigo, por favor, Gálatas capítulo 6, versículo 9. E não nos cansemos de fazer o porque a seu tempo, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos, façamos o quê? Mas principalmente aos da família da fé. Eu vou de novo para que essa verdade, esse princípio, para que isso marque o seu coração nessa noite. Paulo ele está falando o seguinte: e não nos cansemos. A hora que você acha que você está cansado, ele falou: não é para você cansar. Do quê? De fazer o bem. Porque a seu tempo vai ter recompensa. Porque no tempo de Deus nós vamos colher, nós ceifaremos. Se não desfalecermos, por isso, enquanto tivermos, em todo o tempo que você tiver uma oportunidade, faça o bem a todos. Aí ele coloca um parênteses, mas principalmente aos seus irmãos, aos da família da fé. Amém? Pai, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, exaltamos porque o Senhor é lindo, o Senhor é grande, o Senhor é maravilhoso, e nós nos rendemos, entregamos esse tempo, nosso coração, a nossa mente. Fale conosco, Espírito Santo nos revele, nós precisamos do Senhor. Dê ordem aos seus anjos para estarem aqui, Pai. Tudo aquilo que rouba a atenção, todo inimigo que quer tirar a semente, Pai, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E declaramos esse ambiente coberto com o sangue do Cordeiro. Que os teus anjos estejam aqui, Pai. Que as nossas vidas, mentes, corações estejam, Pai, conectadas ao Senhor. E que teu Espírito Santo tenha livre acesso para entrar com a sua palavra dentro de cada coração e produzir toda a transformação necessária em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero, nessa noite, motivar você a realmente ser um fazedor do bem. Meninos da recepção, que estão com controle, por favor, vocês conseguem fazer esse ar-condicionado subir e descer? Colocar no swing, alguma coisa assim, por favor? Queridos, Paulo ele fala para nós não cansarmos de fazer o bem. Sabe, isso é algo que parece tão corriqueiro, tão já um jargão. A Bíblia fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. A Bíblia fala que nós devemos servir uns aos outros. A Bíblia fala que nós devemos amar aqueles que estão à nossa volta, mas principalmente aos da família da fé. E na verdade, a maneira como eu e você refletimos a glória de Deus, o caráter, são com as nossas atitudes. É no nosso dia a dia. Ou você acha que você vira crente, você vai andando, quem está do teu lado fala: nossa, esse aí tem um fogo, uma luz diferente. Querido, se eu colocar 100 pessoas, você não consegue apontar: ó, esse é crente, esse não é. Por quê? Porque esse eu estou vendo um brilho, esse eu não estou, não, esse eu estou. A verdade é que aquilo que nós fazemos, a maneira como nós portamos no nosso dia a dia, é que determina se Cristo está com você ou não.
É quando as pessoas olham e falam assim, esse cara é diferente, essa mulher é diferente, ele tem um testemunho diferente, ele toma atitudes diferentes. Sabe, esses dias eu estava numa viagem com meu pai, e numa das nossas conversas, ele falou assim, ó, eu tenho procurado ser um promovedor do bem. Um promovedor de boas atitudes e deixar um facilitador de pessoas. E queridos, e como isso pode ser algo, ou deve ser algo, do nosso cotidiano, do nosso normal, do nosso dia a dia. É tão simples às vezes você ter atitudes que você poderia ajudar uma pessoa que está do seu lado. Eu estou falando atitudes normais. Querido, uma caneta que caiu, que você pegou. Às vezes uma pessoa que está carregando um peso, você pode te ajudar. Queridos, eu estava numa viagem essa semana, antes de ontem. Eu estava em Brasília com a Laura, minha filha, e nós estávamos esperando no aeroporto. Chegou, querido, uma tropa de mulher, com umas 500 mil sacolas. Acho que elas tinham, sei lá, feito compra não sei aonde. E elas sentaram do meu lado e a gente esperando o voo. E elas estavam com um monte de sacola. E eu comecei a escutar. Ela falou assim, como que nós vamos fazer? Nós estamos com a mochila, mas nós estamos com mais sacola. E como que nós vamos fazer? Queridos, eu me intrometi. Vocês estão indo para onde? Eles pararam, olharam para mim. Estão indo para Cuiabá. Falei assim, ó, eu estou sem sacola. Se você quiser, eu levo a tua sacola. Ela olhou para mim com a cara assim, e falou assim, eu não acredito, tipo assim, como, você vai levar a sacola para mim? Eu falei, vou, não tem problema nenhum, entro no avião, depois eu te dou a sacola. Entrei no avião com a sacola da Gucci, queria tirar uma foto para minha esposa, para ela ficar feliz. Eu falei assim, ó, calma. Pensa, eu acho que um povo que comprou a Gucci, estava bonito de ver. Entrei, cheguei para ela, dei, aí as meninas que estavam do lado falaram, mas que é isso? Falou, não, ela usou esse termo, ele foi muito solícito comigo. Quer dizer, eu poderia ficar muito bem quieto, poderia muito bem ficar na minha, não tem nada a ver comigo, eu que me intrometi na conversa delas, que elas sentaram do meu lado, mas naquele momento, eu ajudei ela de alguma forma. Queridos, isso são situações, todo momento, todo dia, que às vezes a gente não faz, porque a gente não está focado em fazer o bem, mas o que Paulo nos orienta é que em todo tempo, nós temos que ser fazedores do bem, sempre que você tiver oportunidade, porque nisso vão olhar para você, e vão falar assim, esse cara, essa mulher é um filho de Deus, é diferente, ele ama, ele se importa, ele se preocupa, ele não precisava fazer, mas está fazendo, ele não precisava andar 1 milha, mas está andando 2, ele não precisava dar a capa, mas ele está, você está entendendo, queridos? Mas vamos lá, agora que eu começo a pregar, abra comigo 2 Crônicas 28, eu quero falar um texto sobre isso, que Deus ministrou muito comigo, que você precisa focar aqui para você não se perder. 2 Crônicas 28, 9. Mas estava ali um profeta do Senhor, cujo nome era Oded, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse, eis que irando-se o Senhor, Deus de vossos pais, contra Judá, os entregou nas vossas mãos, e vós os matastes com tamanha raiva, que chegou até os céus. Muito bem, sei que você não entendeu nada, mas nós vamos chegar lá. Tem muita gente nova, eu preciso te fazer um resumo de 3 minutos, até a gente chegar nesse momento aqui, então presta atenção que você vai ter um esqueleto do Velho Testamento até esse momento. Deus escolhe Abraão e faz uma promessa para Abraão. Abraão, você vai ser pai de multidões, de você eu vou fazer o meu povo, você vai ser o pai da fé. E Abraão recebe uma promessa
de que da sua descendência o povo de Deus surgiria. Então Abraão não tem filho, Deus faz algo milagroso e nasce Isaac. Isaac é um filho de Abraão e é um filho da promessa. E ali Deus começa a realizar a promessa que ele tinha feito para Abraão. E Deus é fiel. Deus é fiel. E Deus não esquece das suas promessas. Deus não esquece das suas promessas. Deus não esquece das suas promessas. Então Deus vem, faz o milagre, nasce Isaac. Isaac tem outros filhos, mas vem Jacó. E Jacó um dia, querido, ele tem um encontro com Deus. Presta atenção. E nesse encontro com Deus, ali em Peniel, Deus muda o nome de Jacó. E Deus muda o nome de Jacó para Israel. Muito bem. Então agora nós temos o Deus de Abraão, de Isaac e de Israel. Querido, Israel era o nome de uma pessoa. Era o nome de um filho, ok? E esse nome, esse Israel, surgiu toda a nação que é até hoje Israel. Então Deus, ele já tinha feito uma promessa a Abraão, que dali sairia muitas nações. Deus abençoa Israel, e Israel tem 12 filhos. Israel tem quantos filhos? E Deus abençoa muito esses filhos começam a se multiplicar, a crescer, a se tornarem um povo grande. Então eles se tornam cada um bairro, depois cada um uma cidade. Então agora nós temos, para você entender, como se fosse 12 cidades. E essas 12 cidades é o povo de Israel, que é a nação escolhida. Amém, queridos? Deixa eu contar. Vem cá, Cris. 1, 2, 3, vem cá. Vem ler. Vem cá, bonitão. Não, pode ser aqui embaixo. Vem os 5 aqui, eu preciso de 12, rapidinho. Vem cá, Amandinha. Você está aí na... Vem, pastora. Vem cá, Lu. Vocês estão aí com criança? Vem cá. Deu 12 aqui ou não? Ai, gente, preciso de 12 filhos aqui. Aí, ô glória. Conta aí, gente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tem 13 ou não? 2, 4, 6, 8, 10. 12. Vai, pastor bonitão. Queridos, aqui estão os filhos de Israel. Vocês nunca mais vão esquecer disso aqui. Em nome de Jesus, o Espírito Santo me ajuda. Isso aqui é o povo de Deus. Cada um é um filho e cada um foi abençoado e se formou uma cidade que é o povo de Deus, o povo de Israel. Amém? Amém. Muito bem. Esse povo, Deus agora dá instruções para ele. Deus levanta Moisés, traz uma lei e fala, vocês vão precisar ser assim, 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 porque se vocês forem assim, vocês serão abençoados. Só que esse povo, querido, não consegue fazer aquilo que Deus pede. Vira e mexe, esse povo faz aquilo que é errado, tropeça, erra, cai, desvia. Então Deus levanta, vem com justiça e disciplina esse povo e corrige esse povo, permite que eles passem por guerras, por situações difíceis, para poder trazer esse povo de novo, e assim vai todo o Velho Testamento. Deus levanta juízes onde Deus é o rei. Aí eles cansam esses 12. Falam, não, nós somos diferentes, nós temos o Deus como rei, o profeta, nós queremos um rei humano, igual todo mundo. Então Deus vem e levanta Saul. Deus levanta Saul. Olha o meu baterista, ó. Não empolga não. Segura aí. Deus levanta Saul, que é o rei. Saul também faz aquilo que é errado, Deus levanta Davi. Davi, queridos, é um homem segundo o coração de Deus. Davi é aquele homem que já é fruto de uma promessa da tribo de Judá. Aqui, não tem cara de Judá, querido? Tem cara de Judá. Então Davi, queridos, Israel lá atrás, ele olha para Judá e fala assim, Judá, o cetro nunca partará de você sempre sairá um governo, a descendência sua sempre vai estar reinando, não vai acabar. Então, queridos,
Deus faz todo um contexto e volta com Davi, que era da tribo de Judá, que já é o descendente, ou a hierarquia de Jesus. Por isso que Jesus é o leão da tribo de... Por quê? Porque é essa tribo. Ok? Segura aí, baterista, tira esse prato, pelo amor de Deus. Vamos lá. Querido, passa Davi, vem Salomão. Está tudo bem, os 12 filhos. Salomão faz o templo, a glória de Deus nasce, e esse era o povo de Deus. Mas Salomão morre e vem seu filho Roboão. Quando o seu filho Roboão começa a reinar, essa tribo divide. Esse povo agora não é mais um povo. Agora eles se tornam em 2. Vem cá ajudar. Nossa, que Benjaminha. Vai para lá vocês, por favor. Para lá. Chega para cá. Judá e Benjaminha, tá? Amandinha, chega para lá. Queridos, nós temos uma tribo agora, chamada tribo do norte, que contém 10. Um povo que contém 10 tribos, ok? Essa tribo, por ser a maior, continua com o nome, Israel. A tribo do norte. Capital de Israel, Samaria. Capital de Israel? Samaria. 10 tribos. Nós temos agora uma tribo do sul. Uma tribo pequena, só com 2 tribos, Judá e Benjamim. A tribo maior leva o nome, mas a tribo menor leva a promessa. Judá tem a promessa daquele que viria, que seria o Salvador. Amém? Capital da tribo de Judá, a tribo do sul, Jerusalém. Capital? Capital de Israel? Capital de Judá? Tribo do sul, tribo do norte. Amém? Pode sentar, queridos, uma salva de palmas para esse povo. Muito bem, você não vai mais esquecer disso, em nome de Jesus. Queridos, e agora nós chegamos no texto, nesse período, agora quem está reinando na tribo de Judá, o rei, chama rei Acás, fala Acás. Na tribo de Israel, o rei que está reinando nessa época, chama rei Peca, de pecado mesmo, Peca, fala Peca. Então, Peca, qual que era a capital de Peca? Qual que era a capital de Acás? Muito bem, vocês são inteligentes. E está nesse contexto. Querido, só que Acás faz tudo que era ruim diante de Deus. Vamos lá, 2 Crônicas 28, versículo 1. NTLH agora, por favor, Arthur. Acás tinha 20 anos de idade quando se tornou rei de... Ele governou 16 anos em... Acás não seguiu o bom exemplo do seu antepassado, o rei Davi. Pelo contrário, fez aquilo que não agrada ao Senhor, o seu Deus. E seguiu o exemplo dos reis de Israel. Fez imagens de metal do deus Baal e queimou incenso no vale de Bel-Inom. Chegou até oferecer os seus próprios filhos, queimando-os como oferta aos ídolos, de acordo com o nojento costume dos povos que o Senhor Deus havia expulsado da terra, conforme os israelitas avançavam. Acás também ofereceu sacrifícios e queimou incenso nos lugares pagãos de adoração, nos morros e debaixo de todas as árvores que dão sombra. Ou seja, queridos, Acás era um rei que fez tudo que era errado. Ele adorou outros deuses, ele sacrificou os seus próprios filhos a Baal. Ele fez tudo aquilo que era costume do povo, que Deus falou assim, ó, não é para fazer isso. Foi exatamente isso que o rei Acás fazia. Versículo 5. Por isso, o Senhor, o Deus de... deixou que o rei sírio o vencesse.
Os sírios derrotaram o exército de Acaz e levaram muitos judeus como prisioneiros para Damasco. E Deus também deixou que Acaz sofresse uma grande derrota na guerra contra o rei de Israel. Amém? Presta atenção. Acaz e o povo de Judá, que era o povo da promessa, que era o povo que Deus já havia falado que o cetro, que o governo, que Jesus viria dali. Eles fazem tudo aquilo que é errado, tudo aquilo que é abominação. Então Deus, ele permite que o rei sírio, que o povo sírio, numa guerra, vença o povo de Judá. E esse rei sírio, ele se junta com Peca. Então, Peca, que era o rei de Israel, estava aqui, juntou com o rei sírio e falou assim, vamos juntar nós dois e vamos guerrear contra Judá. E eles vieram e guerrearam contra Judá. E Deus permitiu que eles vencessem Judá. Por quê? Porque Judá havia desobedecido, feito tudo aquilo que era errado, que era abominação ao Senhor. Entendendo? Amém? Até aqui? Acompanhando? Muito bem, vamos lá. Queridos, a forma como que Deus age com o seu povo sempre foi disciplinando, permitindo. Isso é um princípio, a semente que a gente semeia, a gente colhe. E Deus, ele faz isso não porque ele é um carrasco, não porque ele queria que aquele povo judeu sofresse, mas porque ele queria de alguma forma atrair o coração deles de volta, porque o nosso Deus é um Deus fiel, o nosso Deus é um Deus, e o nosso Deus é um Deus de promessas. Então, agora, esse Deus, ele está disciplinando ou permitindo que esse povo passe por isso, mas isso não significa, presta atenção, mas isso não significa que Deus esqueceu daquele povo. Isso não significa que Deus esqueceu de Judá. Por mais que ele tenha um governo, por mais que Acaz era um homem ruim, Deus sabia lá em Abraão que tinha uma promessa. Deus sabia que Israel já havia falado que o cetro não se apartaria. Então Deus sabia que tinha algo para acontecer. Então mesmo que Acaz está passando por um momento de desobediência, Deus não esquece daquele povo que é um povo amado e um povo escolhido. Por isso eu acho lindo quando Deus fala assim, o Deus de Acaz. Talvez Acaz nem quisesse mais esse Deus. Talvez Acaz nem acreditasse mais nesse Deus. Mas Deus falou assim, eu sou o Deus de Acaz. Por quê? Porque aquele povo era um povo escolhido. Presta atenção. Quantas vezes a gente está longe, quantas vezes a gente está falho, quantas vezes a gente está em pecado, e às vezes a gente acha que o nosso Deus não olha, ou não enxerga, ou não nos ama, ou não acredita nas promessas. O teu Deus continua falando, eu sou o teu Deus, eu sou aquele que acredita, eu sou aquele que levanta, eu sou aquele que restaura, porque as promessas que eu tenho falado e vou ser fiel para cumprir. Amém, queridos? E é isso que eles estão vivendo. Aí vem o versículo 8. Os filhos de Israel, e agora que eu começo mesmo, querida, agora que eu entro onde eu quero, então presta atenção. Os filhos de Israel levaram presos Vocês estão aí comigo ou não, gente? Eu estou na NTLH? Não, então eu estou na RA? Obrigado, querido. Você vai aí rebolando, por favor. Os filhos de Israel levaram presos o seu povo, 200.000 mulheres, filhos e filhas, e saquearam deles grande, e o trouxeram para... Vamos entender isso aqui, queridos? Vamos entender. Presta atenção, que nós precisamos caminhar para a gente chegar num lugar. Então veio o povo de Israel, se junta com o povo sírio, eles guerreiam contra Judá e eles vencem Judá. Agora o povo de Israel pega 200.000 prisioneiros.
O povo irmão, a Bíblia fala. Aqueles que eram para ser uma só família. Aqueles que eram para ser os representantes do reino de Deus. E eles pegam e trazem 200 mil escravos cativos. Eles pegam os despojos. Eles pegam aquilo que aquele povo tinha de valor. E agora eles saqueiam aquele povo de Judá e eles trazem para Samaria. Imagina o contexto. Imagina essa situação. Querido, a gente sabe que guerra no Antigo Testamento era algo normal, que havia. Mas agora nós estamos falando dos próprios irmãos, daquele povo que Deus havia separado, daquele povo que Deus havia escolhido. Os seus próprios irmãos agora estão conduzindo a vergonha aos outros irmãos. O povo de Israel contra o povo de Judá. Presta atenção. Chega 200 mil, o povo de Israel celebra. Tinha crente aplaudindo. Tinha crente falando, eles mereceram. Que vitória que nós tivemos. Vou beneficiar dos despojos. Presta atenção. Quantas vezes nós vemos um irmão da igreja passando por uma prova, por uma dificuldade, passando por uma tribulação, fora, desviado, e a gente, como povo de Israel, se levanta e fala, bem feito, ele mereceu. A igreja que era para ser o ombro, que era para ser o amigo, que era para ser o intercessor, que era para ser a cura. Quantas vezes nós vemos o irmão numa situação difícil, e a gente aproveita dessa situação para tirar benefício. O cara está apertado, você sabe que você quer comprar um negócio, não, negócio é negócio. Não, querido, você põe a faca na goela, por quê? Porque você sabe que o irmão está em dificuldade. Quantas vezes o nosso povo irmão, que era para a gente estar ajudando, a gente está aplaudindo, a gente está, às vezes, da mesma forma que o povo de Israel. Vamos trazer para uma realidade da semana? Quem acompanha as redes sociais viu uma desafensa na igreja da Lagoinha. Pastor André processando o seu próprio cunhado, sua irmã, por questões de direitos, não vem ao caso. E quantas vezes nós julgamos? Quantas vezes nós falamos, mas também bem feito, ela está ostentando, está fazendo isso, está fazendo aquilo, está certo mesmo, ele tinha que fazer isso. E às vezes a gente empresta a língua para Satanás, e a gente, igual esse povo de Israel, começa a aplaudir e a falar mal daquele povo. Queridos, presta atenção, eu tomei uma atitude. Eu não vou emprestar a minha boca para Satanás, para falar contra um irmão, contra uma igreja, contra uma pessoa que está do meu lado. Eu não sou juiz, a pessoa pode estar errado, Deus é que vai julgar, Deus vai corrigir, Deus permitiu que Judá perdesse, mas eu não vou emprestar minha boca para Satanás, para ficar falando mal de um irmão, de uma igreja, de um problema que ele teve. Porque nós não fomos chamados para isso. E eu não estou querendo, queridos, aqui encobrir os erros. Judá errou realmente. Judá fez tudo que era errado. Às vezes o irmão que você está falando, que você está, às vezes, vendo em situação difícil, talvez ele fez tudo errado. Talvez Deus esteja permitindo que ele passe por isso. Ok, mas é Deus que é o juiz, não eu e você. Eu e você fomos chamados para orar, para abençoar, para ser o ombro amigo, para cuidar, para dar a mão, para levantar essa pessoa. Diga assim, eu não vou emprestar a minha língua para Satanás. Você foi chamado para fazer o bem. Para não se cansar
de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. E queridos, é muito comum, às vezes a gente se sentir igual esse povo, amarrado, desanimado, envergonhado, tristes, por situações que nós vivemos, por promessas que você fez e não cumpriu, por pecados que às vezes você cometeu e você mesmo fica se sentindo mal, sentindo sujo, sentindo indigno, e a gente coloca aquela carapuça e a gente sente aquela situação e fala: eu não vou ser bem-vindo, eu não vou ser aceito, ou ninguém vai me entender. Queridos, nós temos um Deus que julga todas as coisas, e igual eu falei, eu não quero minimizar os nossos erros, porque a Bíblia fala que terrível coisa é cair na mão de um Deus justo, mas eu e você, nós não somos aqueles que vamos julgar, ou falar mal, ou não, nós vamos ser aqueles que vão falar o bem, e levantar essas pessoas, amém? Aí nós chegamos, aonde eu estou, ou aonde eu comecei, versículo 9, mas estava ali, olha para essa pessoa bonita do seu lado e fala assim: ó, é bom sentar do lado de um profeta. Querido, você é o profeta do Senhor hoje, amém? Estava ali um profeta, cujo nome era, põe na NTLH de novo para mim, por favor, esse mesmo versículo. Está rápido, não dá nem tempo de tomar água, meu irmão. Oded, um profeta do Senhor Deus, estava em... e foi encontrar-se com o exército israelita, que estava voltando para lá. Oded disse a eles: o Senhor, o Deus dos seus antepassados, ficou irado com o povo de Judá, e deixou que vocês o derrotassem. Mas vocês mataram aquela gente com tanta raiva, que Deus ficou sabendo disso. Agora vocês estão querendo fazer com que os homens e as mulheres de Judá e de Jerusalém se tornem seus escravos. Será que vocês não sabem que vocês pecaram contra o Senhor, o seu Deus? Portanto, ouçam o que eu estou dizendo. Levem de volta os seus patrícios, ou os seus irmãos, esses prisioneiros que vocês trouxeram, pois Deus está muito irado com vocês. Vamos entender isso aqui. No meio desse contexto, a hora que esse povo está aplaudindo 200 mil escravos, porque nós vencemos, porque nós somos bons, 200 mil irmãos que estão sendo, levanta-se fala profeta, um profeta, e esse profeta fala assim: ó, Deus permitiu que vocês vencessem, esse povo fez errado, mas vocês não estão vendo que vocês estão passando da conta, que não é para vocês fazerem isso, que a ira do Senhor, escuta o que eu estou falando, levem eles de volta. Olha o que o texto fala, levem eles de volta. Sabe qual é o significado de Oded, o nome do profeta? Restaurador, diga restaurador. Esse é o significado do nome Oded. Então esse restaurador, ele não aceita essa situação, ele enxerga e fala: está errado, vocês estão pecando, esse povo é teu povo irmão, não é para vocês fazerem isso, se eu fosse vocês eu levaria eles de volta. Versículo 12, então 4 das autoridades de Israel, quantos homens? Isto é, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, Jeisquias, filhos de Salum, e Amasa, filho de Adilai, também ficaram contra o que o exército israelita tinha feito. Presta atenção, a hora que esse profeta levanta, fala isso, 4 homens, vou pular de cá que é daqui, 4 homens de Samaria, 4 homens da onde? Samaria. Do povo de Israel. 4 homens falam: está certo. Eles eram da alta autoridade, eles eram gente importante, mas eles entenderam, eles reconheceram, eles viram que aquele povo, que o governo estava passando da conta, que aquilo não estava agradando Deus, então eles também se levantam contra isso. 4 homens. Escute, quando Deus quer fazer algo, Ele não precisa de muitos.
Vou repetir, quando Deus quer fazer algo na sua casa, na sua família, Ele não precisa de muitos. Quando Deus quer fazer algo em Nova Mutum, Ele não precisa de muitos. Quando Deus quer fazer algo no Brasil, Ele não precisa de muitos. Porque Deus tem todo o poder e Ele faz conforme Ele quer. Amém, queridos? Mas eram 4 homens que não foram com a maioria. Não foram escravos da maioria. Diga assim, eu não sou escravo da maioria. Presta atenção, jovens, presta atenção quem está na faculdade, presta atenção escolas, presta atenção todo mundo, inclusive eu. O mundo nos direciona para um lugar. O mundo mostra valores que apontam para um lugar. Principalmente as faculdades, gente. Quantos cristãos que saem de casa e voltam perdidos? Por quê? Porque lá eles vão com a maioria, porque lá os princípios que aprenderam, deixam de lado e acabam indo com a maioria. Sabe, Daniel só foi Daniel, porque ele falou assim, Daniel capítulo 1, versículo 8, fala assim, e Daniel resolveu não se contaminar com as finas iguarias do rei. Sabe, Daniel, ele foi um cara que, mesmo ele estando na Babilônia, mesmo ele estando em outro contexto, ele não deixou ir com a maioria. Esses 4 caras foram exatamente esses, homens que não foram com a maioria. Eu e você, nós não podemos ir com o sistema, nós temos princípio que rege o nosso coração. Amém, queridos? Significado desses 4 nomes, porque eu acho isso incrível. Azarias significa Deus me ajuda. Berequias, Deus me abençoou. Geisquias, Deus me fortalece. Amasa significa força, carga. Vamos lá de novo para o texto, 2 Crônicas, 28, 13. Esses 4 então, eles disseram, ok, querido? Nós estamos falando desses 4. Não tragam esses prisioneiros para cá, não tragam esse povo da Judá aqui para nós, para Samaria, nós já pecamos muito contra Deus, o Senhor, e o que vocês estão querendo fazer agora, nos tornaria ainda mais culpados diante de Deus, Ele já está muito irado com a gente. Versículo 14, aí, diga aí, eu amo aí, porque queridos, e se esses 4 não tomam uma posição? E se esses 4 não falam nada? Mas depois que esses 4 se levantaram, falaram, eles entenderam quem eles são, aí os soldados israelitas largaram os prisioneiros e as coisas que tinham trazido de Judá, entregando-os ao povo e às autoridades. Os 4 homens já citados foram? Os 4 homens foram? Para cuidar dos prisioneiros, das coisas que tinham sido trazidas de Judá. Eles pegaram, presta atenção, queridos, entenda aqui. Eles pegaram roupas e sandálias e deram aos que precisavam. Depois deram de comer e de beber a todos eles e cuidaram dos seus ferimentos. Em seguida levaram todos os prisioneiros de volta para a sua terra e os deixaram em a cidade das palmeiras. Os que estavam muito fracos foram montados em? Então os israelitas voltaram para? Vamos entender isso também? Esses 4, eles escutam a voz do profeta, eles não aceitam, eles não enxergam, eles não querem, falam, está errado, então eles se posicionam e falam isso para os soldados, e os soldados pegam e liberam esse povo, e agora esses 4 são escolhidos, esses 4 samaritanos para limpar as feridas, para cuidar desse povo, para dar comida e para levar eles de volta para Jericó. Os mais fracos em cima dos jumentos. Amém? Entendido? Sim ou não? Vamos lá que eu já... Você está boiando, mas você vai entender. Querido, 4 homens que entenderam. 4 homens que se posicionaram. 4 homens que poderiam não comprar a briga. 4 homens que poderiam ficar quietos. Mas eles entenderam que não nos cansemos de fazer o bem,
Porque a seu tempo ceifaremos. Porque no seu tempo vai ter recompensa. Porque no seu tempo Deus vai fazer. Por isso, enquanto tivermos oportunidades, façamos o bem a todos, principalmente aos da família da fé. Queridos, parece que ele tinha lido Paulo, só que Paulo foi muitos anos depois. Por quê? Porque aqueles 4 homens, eles não só fazem o bem, eles não só tomam atitudes, mas principalmente aquele povo que era de Judá, que era os da família da fé, que era a noiva. Eles compram a briga, eles mudam a sentença, presta atenção, eles mudam a sentença do povo de Judá, eles mudam a história. Agora eu falei e eu quero repetir, queridos, Deus não esquece de tudo aquilo que nós fazemos, Deus não esquece das suas boas obras, das suas renúncias, do bem que você faz, das atitudes, do tempo que você gasta para Ele, de quando você abriu mão às vezes daquilo que você poderia fazer para você, para fazer para o outro, daquilo que você fez em prol de um irmão. Queridos, Deus não esquece, porque o nosso Deus é um Deus fiel, nosso Deus é um Deus, e nosso Deus é um Deus de... Querido, Ele eu posso esquecer, você pode esquecer, nossa, eu nem lembro disso, mas Deus está anotado lá, aquele dia, esse povo fez isso, eu lembro muito bem, eu sou um Deus de fiel, eu sou um Deus de promessa. Por isso que Ele fala, em tudo, em todo tempo, faça o bem, porque no tempo certo você vai colher, amém, queridos? Vamos lá, fica uma dívida no céu de gratidão. Quando Deus olha para Samaria, Ele falou assim, uau, tem um povo lá, que ajudou o povo da promessa, que é a linhagem de Jesus, tem um povo lá que se levantou, que não foi omisso, mesmo diante de momentos que estava em guerra, que estava todo mundo fazendo aquilo que é errado, tinha um profeta, e tinha homens que se levantaram, Deus, querido, anotou na agenda do céu. Aí, nós vamos lá para o Novo Testamento, aí um dia estão os fariseus religiosos, conversando com Jesus, e Jesus está falando de fazer o bem, e Jesus está falando, ensinando que a gente tem que tomar atitude, que a gente não pode ser omisso, que a gente não pode simplesmente viver a nossa vida, não, que a gente tem que amar o nosso próximo, e os fariseus começam a perguntar, quem é o meu próximo? Lucas capítulo 10, versículo 29. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus, está certo aí? Quem é o meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo, certo homem descia de Jerusalém para... Da onde que ele descia? Querido, Jerusalém, Judá, capital de Judá. Ele estava descendo para Jericó. Para onde que aqueles samaritanos levaram o povo de volta? Fala Jericó. Se você não lembra, depois você volta lá no texto, tá bom? Mas vamos lá. E veio cair em mão de salteadores, aos quais depois de tudo lhe roubaram e lhe causaram muitos ferimentos, retirando-se e deixando semi-morto. Tinha um judeu que saiu de Jerusalém, indo para Jericó, mas no meio do caminho, querido, ele foi roubado, ele foi judiado, a Bíblia não fala por quem, talvez pelos seus irmãos, talvez por bandidos, eu não sei, mas a situação daquele cara, era um cara agora semi-morto, era um cara judiado, era um cara ferido, talvez semelhante, como esses prisioneiros de guerra. Vamos lá, continua comigo. Versículo 31, casualmente descia por aquele mesmo caminho, e vendo passou de largo, e semelhantemente um levita, cadê? Descia por aquele lugar, e vendo também passou de largo. Queridos, Jesus está falando para os fariseus, para os religiosos, sobre quem é o próximo. Então ele fala, tinha o povo que era para fazer isso, o sacerdote era para fazer isso, os levitas eram aquele que a gente esperava para fazer isso, a igreja era aquela que a gente esperava que fosse estender a mão, que fosse cuidar, era aquele povo que a gente tinha uma expectativa, mas nenhum desses fizeram, nenhum desses olharam.
Então, próximo versículo, meu Deus. Cadê? 33. E certo que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, e levou para uma hospedaria e tratou dele. Escute bem, queridos. Agora vem um samaritano, é a parábola de Jesus, e esse samaritano ele cuida, ele limpa as feridas, ele dá comida, ele pega os fracos e coloca no seu jumento e leva para tratar até a hospedaria. Por que Jesus está falando isso, querido? Jesus ele entende que tinha uma dívida profética, que tinha algo escrito no céu, que Samaria era importante. Jesus ele dá um exemplo falando que tinha um povo lá que havia feito algo semelhante, que isso era o próximo. Aí você entende. Presta atenção, aí você entende João capítulo 4, quando Jesus ele está falando o seguinte: eu preciso sair da Judeia, não lembro, 4 versículo 3 eu acho, da Judeia vou para Galileia, mas é necessário eu passar em... Os discípulos não entendem, mas o que tem a ver Samaria? Samaria não tem nada, Samaria nem se dá conosco. Jesus falou assim: vocês não sabem, mas eu tenho uma dívida profética, tem um povo lá que muito tempo atrás se levantou a meu favor, que eles foram importantes, eles mudaram a história, a tribo de Judá hoje vive porque eles realmente se colocaram na posição, e aí ele vai, revela-se uma mulher e traz toda uma salvação para uma cidade. Amém, queridos? Deus não esquece, Ele honra princípios, aquilo que eu e você faz. Deus não está falando que é para eu e você fazer o bem, e queridos, não tem que ser essa motivação só para a nossa colheita, mas toda vez que nós fazemos, vai para uma agenda do céu, e no tempo dele, né? Não no nosso, nós ceifaremos, colheremos, em nome de Jesus. Agora aqui eu já quero concluir, porque eu quero trazer para nós, o Velho Testamento são sombras daquilo que aconteceria. O Velho Testamento são significados, prediz alguma coisa lá do Novo. O povo de Judá é um povo da promessa. Hoje eu e você, nós somos o povo da promessa. Queridos, eu e você, nós somos o povo da promessa. Vamos entender isso, presta atenção aqui, foca aqui. A história representa eu e você. Você pode não ter entendido, mas você vai entender agora. Tinha um povo que tinha uma promessa, que era o povo de Judá. Veio Jesus e hoje nós somos o povo da promessa. Só que igual aquele povo, nós também somos pecadores. Nós somos falhos. Nós erramos. Nós somos aqueles que mereciam ser subjugados, ser despojados, que merecemos ser envergonhados. E quando a gente acha que não tem mais jeito, quando o mundo fala não tem mais como, Moisés profetiza: não, eu vou enviar um profeta. Presta atenção, Atos capítulo 3, versículo 22. Atos 3, versículo 22. Disse na verdade Moisés: o Senhor Deus vos suscitará dentre vossos irmãos semelhante a mim. E continua, queridos, o que Moisés está profetizando lá atrás? Fala, gente, vocês não estão entendendo. Lá na frente, Deus vai levantar um profeta igual a mim. Deus vai levantar uma pessoa que não vai aplaudir a queda de vocês. Presta atenção, querido, entenda isso. Deus vai levantar um profeta que não vai deixar vocês serem subjugados, que não vai deixar vocês serem levados para o cativeiro. Deus vai levar um profeta que vai se posicionar, que não vai se envergonhar. Ele está falando assim: Odete, você não está entendendo, mas você está representando um homem que lá na frente vai ser levantado, um profeta igual você, que não vai deixar isso também acontecer, mas se levantará como aquele que vai governar, aquele justo que vai tirar vocês dessa situação. Então vem Jesus,
Mateus 21, 11. E as multidões clamavam: Este é o profeta Jesus. Diga assim: Ele é o profeta. Fala assim: Jesus é o profeta. Querido, mas ele não é só profeta. Abacuque 7, versículo 17. Porquanto se testifica. Não é Abacuque não, queridos, é Hebreus, perdão. Foi na força do ímpeto. Porquanto se testifica, tu és sacerdote para? Tu és? Diga assim: ele é sacerdote. 1 João 2:1. Filhinhos meus, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos 2:1. Não é 2:1 não? Então vamos lá, vamos de novo, para vocês me ajudarem. Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos Jesus Cristo, diga assim: Ele é meu advogado, Ele é o justo. Querido, mas Ele não é só profeta, Ele não é só sacerdote, Ele não é só teu advogado, Ele não é só o justo, mas Ele é o primogênito, Ele é o irmão mais velho, Ele é o amigo, Ele é o teu consolador, Ele é aquele que te ajuda, Ele é aquele que te fortalece, Ele é aquele que te ampara, Ele é a tua redenção, Ele é aquele que tira você das situações difíceis, Ele é aquele que te dá a mão, Ele é o conselheiro, Ele é o maravilhoso, Ele é o Deus forte. Querido, Ele é o rei, Ele é tudo que eu e você precisamos. É Ele, é tudo por Ele. Mas e os 4 homens? Representam aí você, querido, a igreja. Nós somos o povo escolhido. Efésios 1, versículo 4. Diz assim, NTLH, que está mais fácil. Nós vimos lá que eles foram escolhidos. Aqui fala a mesma coisa. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia. Presta atenção. Antes da criação do mundo, Deus já nos havia. Querido, você foi escolhido. Para de achar que você não tem valor, que você não tem importância, que você não consegue. Para de falar que a tua situação é difícil, que a tua infância foi difícil, que você... Querido, tudo bem. Mas você é escolhido antes da fundação do mundo, é isso que a palavra fala. E se eu creio, eu tomo posse, eu acredito que tem algo, tem um propósito, tem algo maior para mim e para você. Nós fomos chamados para ser essa igreja que limpa, que cura, que traz óleo, que traz vinho, que limpa os ferimentos, que pega o fraco e coloca no animal e leva para cuidar, para tratar. Essa é a função minha e sua da igreja. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos. Se levantou um profeta, se levantou 4 homens, veio Jesus, tem a igreja, e tudo aquilo que a gente fizer, nós temos aquele que um dia vai recompensar e trazer tudo aquilo que a agenda do céu anotou sobre aquilo que você fez. Amém? Você pode se colocar de pé, por favor? Queridos, como eu falei no começo, eu quero motivar o teu coração para você ser um promovedor do bem, para você aproveitar as oportunidades. Às vezes a gente acha difícil falar de Jesus, às vezes a gente acha difícil, mas como que eu vou ganhar vidas? Aí eu não sei falar, eu não conheço muito a Bíblia. Querido, seja um promovedor do bem. Deus vai olhar para o seu coração, para as suas atitudes. Aqueles que estão à sua volta vão olhar para as suas atitudes
e vão ver Cristo em você. Presta atenção, gente, presta atenção, por favor. A maneira como as pessoas enxergam Cristo em nós são pelas nossas atitudes, são pelas nossas escolhas, são pelas nossas decisões. Não é que você vai brilhar mais do que quem está do teu lado, querido. Deus pode até abrir a visão de alguém, querido, mas isso é raro. As pessoas nisto sois conhecidos como meus discípulos, quando amar-vos uns aos outros. Você não foi chamado para ser aquele que julga teu irmão, aquele que empresta sua língua para Satanás, aquele que fala mal do outro. Não, querido, não empreste. Você foi chamado para ser aquele que cura, aquele que limpa, aquele que guarda, aquele que ajuda, aquele que ouve, aquele que intercede, aquele que estende a mão, aquele que perdoa, aquele que fala, pode contar comigo. A justiça vai ser Deus. Pastor, mas ele não merece. Pastor, mas ele fez isso. Querido, tudo bem, Deus é que vai julgar. Eu não vou emprestar minha língua para falar mal da pessoa, da igreja, do irmão, do fulano, do ciclano. Só um pouquinho. Desde pequeno, eu escuto um versículo e que eu tento vivê-lo. Toda vez, meu pai fala muito, toda a pregação dele ele fala. Provérbios 31, versículo 8, diz o seguinte: abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. Eu vou falar de novo, abre a tua boca a favor do mudo, pelo direito de todos que se acham desamparados. A minha pergunta é, e se aqueles 4 não tivessem aberto a boca? E se o profeta não se tivesse levantado e falasse, eu não concordo com isso, está errado, eu sei aquilo que Deus está falando. Quantas vezes nós somos omissos? Tiago 4, versículo 7, acho que é isso, fala assim, se nós temos a oportunidade, a chance de fazer o bem, e não fazemos, nisso nós estamos pecando. Se eu tenho a chance, a oportunidade de fazer o bem e não faço, nisso eu estou pecando. Quantas vezes, quantas oportunidades nós temos, mas é mais cômodo, é mais tranquilo. Para que eu vou me envolver? Para que eu vou falar assim, eu vou levar tua sacola? Sabe, a Laura estava do meu lado, ela olhou para mim, ela nem falou nada, mas eu li na mente dela, pai, você tem certeza disso? Para mim não custou muito. O que eu fiz? Nada. Mas esse nada para aquela pessoa talvez tenha sido diferença. São pequenas atitudes do dia a dia, do nosso caminhar, do nosso andar. Presta atenção. Eu não estou te convidando a você ser um sem noção e querer achar que você é o bambamã, que sabe todas as coisas, e falar, eu não concordo com isso, porque o pastor falou que eu tenho que falar, me posicionar, e, querido, maturidade, sabedoria. Você tem momentos de falar, você tem momentos de ouvir, você tem momentos de se posicionar, mas você tem que viver e cumprir aquilo que Deus chamou você para viver. Não é para você ser um sem noção, sem sabedoria. Querer achar que você é o dono da cocada preta, que toda vez você tem razão, que todo mundo quer fazer negócio e fala, não é assim. Mas eu e você, nós somos chamados para sermos promovedores do bem. Amém. Quando perguntaram para João Batista, falou, quem que você é? Sabe o que é engraçado? Ele não falou assim, eu sou um profeta, eu sou escolhido de Deus, eu sou o primo, eu sou aquele. Sabe o que João falou? Eu sou uma voz. Ei, João falou assim, eu sou uma voz. Você é uma voz. Essa voz você já perdeu? Essa voz está calada? Essa voz você enterrou?
Ou você continua acreditando que você é uma voz, que você é um escolhido, que você é um profeta, que você foi chamado, que você pode fazer a diferença, que se Deus usou 4, quanto mais Ele não pode usar uma igreja que é forte, que entende, que caminha nos caminhos do Senhor. Eu e você, nós somos uma voz para essa geração. Amém? Feche teus olhos. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. Eu quero que você coloque sua vida diante do Senhor. Talvez você tenha entrado intimidado, não acreditando nessa voz que tem aí dentro, ou na capacidade dessa voz, ou no propósito dessa voz. Talvez você tenha entrado aqui sabendo que você é falho, que você é pecador, passando por tempos difíceis, e parece que essa voz não sai mais, porque como assim eu? Como assim eu não sou digno mais disso? Como assim isso não é para mim? Como assim? Querido, você veio nessa noite, Deus te trouxe para dizer o seguinte: tem promessa sobre a sua vida, tem promessa, e um Deus que fez promessa, Ele é fiel para cumprir, e você sim é uma voz para esse tempo, você sim é uma voz para essa geração, você sim, aquele povo, querido, que estava em pecado, era o povo da promessa. Daquele povo veio o leão da tribo de Judá, veio o Salvador, veio aquele que mudou a humanidade. Queridos, tem algo para se fazer através da sua vida, da sua casa. Você tem que ser essa voz, não é para você intimidar. É o inimigo que quer te calar, o inimigo quer apagar, o inimigo quer roubar a tua voz. Você parece que não tem voz para nada. Não, querido, você é uma voz nessa geração. Eu queria que você levantasse tua mão bem alto. Diga assim: Senhor Jesus, nesta noite, eu quero ser um promovedor do bem. Eu não quero emprestar a minha língua para Satanás, para falar mal de pessoas, de irmãos, de igrejas, mas eu quero ser aquele que vai curar feridas, que vai trazer óleo, vinho, que vai trazer ajuda, que vai ser o ombro amigo, que vai estender a mão, que vai levantar o caído. Eu declaro que a partir de hoje eu sou uma voz na minha casa, na minha família, que eu sou uma voz nessa cidade, e que eu vou proclamar a salvação, a luz de Cristo. Eu sou representante do reino, eu sou embaixador, porque Jesus é o profeta, o Jesus é o meu Salvador, o sacerdote, o rei, aquele que venceu e aquele que está comigo, em nome de Jesus. Amém. Aquele que aquieta o mar, que tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba muralhas, da estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas contra o tiro.
escape e livramento. Escute. Eu ia fazer um apelo, mas eu não senti de fazer isso. Mas eu quero falar para você que chegou nessa noite intimidado, não acreditando mais na voz que você carrega. Escuta isso. Nós temos uma equipe de pastores que ficam aqui, líderes, que oram depois do culto. Assim que encerrar, eu queria que você, que se sente essa voz, eu queria que você, no final do culto, que você saísse do seu lugar e que você rompesse essa amarra em nome de Jesus, com esses pastores, com esses líderes que estão aqui. Se precisar, nós colocamos mais líderes aqui, não tem problema. E quero estender esse momento, esse apelo. Talvez você nunca tenha aceitado o Senhor Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. E hoje é um dia de você fazer essa entrega. Hoje é um dia de você reconhecer a Jesus. Fala assim: eu quero esse Jesus. Eu quero confessar o Senhor como meu Senhor. Eu também queria que você viesse. Esse pessoal vai orar com você. Se você está desviado, estava longe, se sentindo talvez um prisioneiro de guerra, Deus te trouxe aqui para falar que tem um profeta e tem um povo que quer estender a mão e levantar, te ajudar a levantar a mão, porque Deus não esqueceu de você. Deus tem promessas para você, em nome de Jesus. Amém? Amém? Só alguns recados para a gente concluir esse culto. Nós temos recado aí, mídia? Sim? Então senta, querido, um pouquinho.
Aleluia. Esse povo não é fraco não, né, queridos? Glória a Deus por essa equipe de mídia, amando o estúdio. Voltamos ao vivo. Esse povo... Não vi isso, gente. Estou aqui falando, estou vendo que ninguém está olhando para mim. Eu falei, eles gostaram mesmo. Glória a Deus, né? Mas, dados os recados, só queria isso aí, salientar isso. Você que quer passar a virada, estamos com contagem regressiva agora de lugares, ok? Tá o QR Code. Se você quiser, querido, você pode dividir lá mesmo, vai ter um custo, nós vamos ter jantar, então não tem como, temos vagas limitadas, mas quero muito que você participe conosco. Você, trazer pai, mãe, tio, não tem importância, só que você precisa fazer inscrição, ali colocar todo mundo, ok? E aí ver as formas de pagamento, isso aí é direto já com a plataforma, amém? Cadê a equipe de oração? Vem cá, queridos. Queridos, lembre você do apelo. Não saia daqui. Lembra que atitudes, quando a gente dá um passo, Deus enxerga, Deus olha. Então, aquilo que para você é uma simples oração, um simples posicionamento no céu, na sua casa, na sua vida, pode ser fator chave para aquilo que Deus tem para você. Coloque-se de pé, por favor. Mais algum recado aí? Não, pastora? Tudo certo? Aleluia. Você que nos visita, Deus abençoe muito seu coração. Seja muito bem-vindo nesse lugar. Que você realmente sinta-se amado, entendendo que Deus tem propósito para você, para mim, para todos nós, que Deus nos ama. Pai, muito obrigado por esse culto, pelo louvor, por esse tempo, e assim como o Senhor nos ensinou hoje, Pai, que essa igreja possa ser uma promovedora do bem, que nós possamos, Pai, estar atentos às oportunidades, a sempre poder ajudar as pessoas, aqueles que estão à nossa volta, mas principalmente aos da família da fé, Pai. Nos ajude a viver aquilo que Paulo nos ensinou, que possamos ter paciência, domínio próprio, entender que a nossa luta não é contra a carne ou sangue, mas é contra principados, que nós não emprestemos nossa língua, Pai, para amaldiçoar, falar mal de pessoas, igrejas, lugares, ambientes. Não, Pai, o Senhor nos chamou para promover a paz, para ser uma voz profética, uma voz que clama, aqueles que são luz nesse tempo. Nós oramos, ó Pai, por cada um. Pai, peço que todos nós tenhamos uma semana abençoada, assim como nós abrimos o culto, Pai, que nós sejamos como uma árvore plantada junto ao ribeiro, que, Pai, no devido tempo dá o seu fruto, que as folhas não murcham e tudo que a gente faz possa ser bem sucedido, Pai. Oro e abençoo cada casa, cada família, em nome de Jesus. Que a graça de Deus Pai, o amor de Deus Filho e a unção do Deus Espírito Santo esteja com você, hoje e por todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe, vá em paz, uma ótima semana e não deixe de abraçar 120 pessoas. Aquele que a quer calmar e tira a força do fogo e faz o leão jejuar. O Deus que derruba as muralhas, pra estéril faz mãe de filhos, é o mesmo que brada do alto, não temas, sou contigo. Deus já fez o caminho aberto pelas águas, faz romper muitas fontes em meio ao deserto.
sou contigo.